Shalom, bom dia. Vamos para o Devoção da Manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 8. Iremos ler do versículo 32 ao versículo 36. Diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Eles responderam, eles eram judeus que estavam crendo em Jesus Cristo, que estavam crendo na mensagem de Jesus Cristo. Eles responderam: Nós somos a semente de Abraão. Nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres. Eles estavam livres, porém eles eram sim escravos, sem perceber. Eles pagavam tributo a Roma, a César. Então eles não eram totalmente livres. Eles pagavam também tributo, pagavam por coisas que eram ensinados errados para eles lá na sinagoga, pelos fariseus, alguns grupos de saduceus, alguns grupos de escribas. Então eles eram escravos na mente deles e não percebiam. Eles estavam escravizados e não estavam percebendo. E Jesus Cristo respondeu-lhes Jesus no versículo 34. Na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então o Jesus Cristo já começou a apontar a escravidão deles. Pecado. Eles falavam da lei, porém eles não praticavam a lei. Eles falavam das leis de Moisés, porém não praticavam a lei de Moisés. Versículo 35. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Aqui ele está apontando para ele mesmo. O servo é aquele que tem um senhor. Ele não fica para sempre na casa, mas o filho, aqui está referindo-se a ele mesmo, permanece para sempre. Que Jesus Cristo está na presença de Deus, está na casa de Deus, lá na eternidade. Versículo 36. Se, pois, o filho, ele está falando agora sobre ele. Se, pois, o filho, esse se é uma condicional. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus estava apontando para eles que eles estavam escravizados por dogmas humanos, por doutrinas humanas na mente deles, e eles não estavam percebendo. Eles estavam escravizados também pela lei de César, de Roma, que eles tinham que pagar tributo para Roma. E eles estavam escravizados também pelo pecado deles, de não cumprir a palavra, de não entenderem corretamente a palavra. E Jesus falou: se vocês permanecerdes nas minha palavra, permanecerdes na minha palavra, todos nós temos que permanecer na palavra de Yeshua HaMashiach, somente na palavra dele, não na de homens, na palavra dele. E a palavra dele está aqui. Nós permanecendo na palavra dele, esse permanecer é na prática da palavra dele. Nós não somos mais escravizados por doutrinas humanas. Nós somos livres. Nós somos livres. Pois para a liberdade, se pois o Filho vos libertar, quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, único Senhor e suficiente Salvador, eu sou livre de toda a opressão humana colocado pela doutrina humana, que ultrapassa a doutrina de Deus. Nós somos livres. Jesus Cristo nos libertou. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele se entregou na cruz para nos libertar também de toda a doutrina humana. Fique com a palavra de Deus. Se você mergulhar na palavra de Deus, orar a Deus, pedir a Ele a direção dele, pedir a Ele o Espírito Santo para te conduzir a compreender
a palavra dele, não doutrinas humanas, como ali aquele povo estava. Eles estavam escravizados sem perceber, por Roma. Mas eles falaram que eram livres. Somos livres, somos filhos de Abraão. Não somos mais escravos. Não estamos mais no Egito, não estamos mais na Babilônia. Estamos aqui, na Judéia, porém, sendo dominados pelo Império Romano. Você pode estar em Jerusalém, mas está sendo dominado pelo Império Romano, sem você ver. Quer dizer, você vê, até vê, mas você aceita, porque o Império Romano é opressor. O Império Romano, naquela época, era opressor. Oprimia, eles tinham que pagar a lei de César. Se não pagasse, e ainda por cima, os próprios sacerdotes falavam, dê a César. Paguem os impostos. Tinham judeus que trabalhavam para César, para cobrar imposto. Um exemplo era Mateus, filho de Levi, filho de Alfeu. Ele também trabalhava para Roma, mas Jesus Cristo libertou ele. Jesus Cristo libertou ele e chamou ele para andar junto com ele. Ande junto com Jesus Cristo e você será livre. Aceite ele como seu único sustento e salvador. Ouça a palavra dele, examine a palavra dele minuciosamente, não tire do contexto e você não será mais escravo de doutrinas humanas. Seja livre. Seja livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Deixe Jesus Cristo te libertar. Ouça a palavra dele. Fique com a palavra dele. E verdadeiramente sereis livres. Amém. Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Dali também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe.